Bom dia. A gente agora vai entrar em mais um assunto, tá? O assunto, acho que a gente começa hoje, nessa primeira aula, mas a gente vai ter muitas aulas sobre esse assunto ainda, são os modelos de produção, tá? Taylorismo, Fordismo, depois a gente vai dar uma olhadinha na terceira revolução industrial e depois a gente entra em pós-Fordismo, tá? Gente, esses não são assuntos, assim, bem relevantes para o vestibular, tá? A gente tem que ter eles ao pé da letra, tá bom? Então, vamos começar aqui com o primeiro. Vamos começar aqui com Deixa eu botar aqui, compartilhar para vocês. Começar aqui com Taylorismo, tá? A gente vai começar aqui com Taylorismo, depois a gente vai para o Fordismo. Pós-Fordismo, Toyotismo, Volvismo, a gente vai ver bem depois, tá? Só depois a gente estudar a terceira revolução industrial. Então, por que é chamado de Taylorismo, né? Porque um intelectual americano chamado de Frederick Taylor, ele escreve um livro no início do século XX, 1905, chamado Princípios da Administração Científica, no qual ele coloca todas as ideias que ele tinha desenvolvido ao longo do trabalho acadêmico dele. E o Taylor, ele acabou sendo lido pelo Ford, né? O Ford, empresário, não era intelectual, o Ford nem engenheiro era, tá? Era uma pessoa um pouco assim autodidata. O Ford, ele resolve ler o livro do Taylor, fica encantado com as ideias do Taylor e começa a colocar em prática as ideias do Taylor na sua fábrica. Só que o fato de você fazer isso permite que você também crie, né? O Taylor era um homem da teoria, o Ford era um homem da prática. Quando o Ford começou a colocar em prática as ideias tayloristas, ele começou a criar também. Por isso que a gente chama de Taylorismo Fordismo, tá? Mas a gente consegue separar o que é Fordismo o que é Fordismo e o que é Taylorismo. Aí é isso que a gente vai fazer agora primeiro. Eu vou explicar para vocês o que é o Taylorismo e depois a gente entra no modelo Fordista de produção, tá? Então tá aqui a linha de produção Ford, já um pouco mais desenvolvida, isso já nos anos 40, tá? E aqui embaixo o modelo T, que é o famoso modelo T que o Ford deu início à mass production, né? A produção em massa. Mas depois a gente vai ver isso. Vamos primeiro dar uma olhadinha aqui no Taylorismo, tá? Então, olha só, como eu falei para vocês, no início do século XX, tá? O que torna o Taylorismo uma forma de ver a produção, né? Um conjunto de ideias assim revolucionárias para a economia capitalista norte-americana inicialmente. O Taylor, ele foi o primeiro a adotar a administração científica no processo de trabalho, ou seja, o Taylor foi o primeiro a empregar ciência no conhecimento do trabalho, no processo de desenvolvimento do trabalho, tá? Nas rotinas de trabalho. Então, o Taylor vai estudar criteriosamente lá a psicologia dos funcionários, os processos de gestão, e ele começa a empregar ciência, né? Ciência no processo administrativo. Então, isso significa o quê? Que o Taylor, ele é praticamente o pai da administração científica, tá? Foi daí que nasceu, né, toda esse curso de graduação, que é a administração, que as pessoas fazem na universidade, né? Você estuda cientificamente os processos de trabalho. E o Taylor foi pioneiro. Depois, à medida que o Taylor emprega essa administração científica, o que significa isso? Na verdade, ele está racionalizando o processo produtivo, ele está tornando o processo de produção, o processo de trabalho, um processo racional, à medida que ele emprega a ciência, tá? Por isso que está ali racionalização do processo produtivo. O pessoal da sociologia gosta muito de falar nessa racionalização, tá? Outra coisa importante que é a marca do Taylorismo é a visão mecanicista do ambiente de trabalho, ou seja, o ambiente de trabalho ele vai ser metricamente calculado para que você tenha um processo de trabalho onde o trabalhador tenha que se transformar num complemento da máquina, tá? Essa é a ideia do Taylor. O trabalhador ele vai ter que trabalhar junto com a máquina ali e visando, obviamente, o aumento da produtividade. Essa era uma das grandes obsessões do Taylor, né, nesse aumento da produtividade, a partir de um processo mecanicista do ambiente de trabalho. À medida que você torna os processos de trabalho mecânicos, você reduz bastante
o tempo perdido no processo de trabalho. Por isso que eu coloquei ali logo embaixo, otimização do tempo de trabalho. Era preciso reduzir ao máximo o tempo perdido no processo de trabalho, tá? Obviamente, isso tem a ver com controle do tempo, tá? Não sei se vocês viram aquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, devem ter visto. Tem uma hora que o Chaplin vai ao banheiro fumar um cigarro, e entra uma tela assim dentro do banheiro e o patrão dele lá, o chefe dele, fala para ele, volte para o trabalho, ou seja, é preciso que o trabalhador não tenha perda de tempo no processo de trabalho. Aquilo ali é Taylorismo puro, tá? Taylorismo puro. Apesar do filme ser ser visto, interpretado como uma crítica ao modelo fordista, na verdade é uma crítica ao modelo taylorista fordista, né? E como é que tudo isso ia ser obtido, né? Como é que a gente ia obter essa máxima otimização do tempo de trabalho, esse controle máximo do tempo que aumentaria a produtividade, reduziria drasticamente o custo de produção e aumentaria, obviamente, essa produtividade. A grande defesa do Taylor é pela fragmentação de tarefas. O Taylor defende a tese de que cada trabalhador tem que ficar exatamente executando apenas uma tarefa, tá? De maneira ali repetida o tempo todo, né? Ele não vai fazer outra tarefa a não ser aquela tarefa que ele foi treinado para fazer. E assim o Taylor defende a tese de que isso vai fazer com que a produtividade aumente brutalmente, tá? E por último, uma coisa importante que o Taylor vai defender é a questão da dicotomia entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, ou seja, o Taylor acredita que a gestão da empresa tem que ser feita por um grupo de funcionários altamente qualificados, que estão tomando decisões ali. Esse processo de decisão é absolutamente também fragmentado e hierarquizado para caramba, mas ele defende uma separação muito grande em quem trabalha manualmente e quem pensa a fábrica, quem toma decisões na fábrica, tá? Bom, o Taylor leu tudo isso, o Ford leu tudo isso. E ao ler tudo isso, ele começa a colocar em prática, né, os processos de trabalho, de produção na empresa dele. E isso vai fazer com que o Ford, deixa eu voltar aqui antes da gente entrar nisso, vai fazer com que o Ford revolucione a forma de produção de automóvel. Mas, gente, é impressionante o que o Ford fez, tá? Vocês terem uma ideia, esse modelo T, o Ford fabricava esse modelo T, e ele perdia 512 minutos para fabricar esse carro por dia, tá? E ele pagava aos trabalhadores um valor diário, um salário diário de $2,30. Claro que $2,30 no início do século XX não é o que é hoje, né? Hoje seria muito mais. Mas mesmo assim era um salário baixo. E o que o Taylor fez? O Ford fez. O Ford olhou para lá, para toda a obra do Taylor e falou assim, eu vou colocar alguma coisa em prática aqui na minha empresa. E o Ford, qual foi a grande genialidade do Ford? O Ford resolveu colocar as unidades de montagem numa linha, como você está vendo aqui na imagem. E ele resolveu colocar as unidades de montagem numa linha extremamente interconectadas. Ou seja, um processo de montagem, ele estava muito integrado ao processo posterior de montagem do automóvel. Então, quando o trabalhador terminava de montar uma peça, um componente no automóvel, esse automóvel já ia para a unidade de produção seguinte, já na posição, já preparado para ser manipulado também. E aí, o que o Ford conseguiu? O Ford conseguiu uma revolução. O Ford conseguiu reduzir de 512 minutos para 12 minutos o tempo de montagem do automóvel. Então, é uma redução, assim, fantástica do tempo de produção. Tá? E, obviamente, do custo de produção. Então, é uma coisa impressionante. Foi algo, assim, revolucionário para a indústria, porque à medida que você tem uma redução assim tão fantástica do custo de produção, não seguir esse modelo é você entrar em falência. Então, as pessoas começaram a adotar gradualmente o modelo de produção fordista, tá? Só que, gente, como eu falei para vocês no começo, quando a gente começa a colocar em prática as ideias do Taylor, a gente começa a criar uma série de coisas, né? E o que o Ford conseguiu? O Ford não só
conseguiu criar a linha de produção em massa, mas ele conseguiu criar uma sociedade nova nos Estados Unidos. Mais tarde, esse modelo de sociedade fordista, ele vai até ultrapassar as fronteiras americanas. Ele vai para a Europa, ele chega, em parte aqui no Brasil, no mundo em desenvolvimento, né? Ou seja, é um modelo que acabou se mundializando, não ficou restrito às fronteiras americanas. Claro que quando ele chegou na Europa, ele chegou um pouco diferente, aqui no Brasil também, mas ele se mundializou. Né? Então, o Ford, é claro que os impactos foram muito mais fortes na sociedade americana, mas o Ford conseguiu criar uma sociedade nova, porque à medida que ele cria uma sociedade baseada numa produção em massa, ele vai ter que criar uma sociedade também do consumo em massa. Né? E isso vai revolucionar as grandes cidades americanas, como a gente vai ver. Isso vai revolucionar a base a forma como se trabalha, as relações de trabalho, tudo, muita coisa vai mudar. Tá? Por isso que a gente pode falar numa era fordista de produção. Tá? A gente pode falar numa sociedade fordista de produção que ocorreu aí numa faixa de tempo relativamente significativa no sistema capitalista, sobretudo na sociedade americana, tá bom? Então, vamos começar aqui com as primeiras características do Fordismo. O que eu fiz para facilitar a vida da gente? Eu dividi o Fordismo em 3, tá? Organização do trabalho, organização da produção e organização do território, tá? E na próxima aula, a gente vai continuar se a gente não conseguir terminar essa organização do trabalho, a gente termina na outra aula, mas a gente vai continuar aprofundando todas essas características, e depois a gente vai ver, né, o porquê que o Fordismo entrou em crise, a superação dele. Então vamos mergulhar profundamente aí no modelo Fordista. Então, gente, olha só, primeira característica ali, jornadas de 8 horas, tá? Jornadas de 8 horas. O Ford não inventou essas jornadas. Essa jornada já era uma reivindicação do movimento sindical americano, tá? O que o Ford trouxe de novo, trouxe de interessante, é que ele adotou essa jornada rapidamente, tá? Ou seja, não foi necessário ler um forte movimento sindical para convencer o Ford de que a jornada de 8 horas era mais adequada. Por quê? Muito simples. Como o trabalho vai ser extremamente rotinizado, o Ford percebeu, tá, que depois de 8 horas de trabalho rotinizado, você repetindo ali a mesma tarefa na linha de produção, a produtividade caía. A produtividade caía porque o ser humano não é máquina, né? Aliás, essa é uma das críticas que o Chaplin faz naquele filme Em Tempos Modernos, né? Então, o Ford, ele defende a jornada de 8 horas porque ele sabe que depois das 8 horas não vale a pena você continuar com a fábrica aberta ali, com aquele mesmo turno, né? Então, o Ford defendia a jornada de 8 horas porque ele sabia que o trabalho seria extremamente cansativo, brutalizante ali na linha de produção, tá? Outra coisa importantíssima, salários articulados aos ganhos de produtividade. Essa é a grande revolução do Ford no mundo do trabalho, tá? Foi o primeiro empresário a associar os ganhos de produtividade da empresa aos salários. Ou seja, se os trabalhadores aumentarem coletivamente a produtividade, eles teriam aumentos salariais, tá? Isso teria que ser um processo coletivo, mas o salário estava vinculado à produtividade da empresa. Aumentou a produtividade, o trabalhador vai ganhar mais. Tá? E isso vai ser assim, decisivo, porque se você tem uma produção em massa, você precisa de um consumo em massa. Né? Sem consumo em massa, nossa produção em massa ela não existe. O Ford é genial. Ele sabe que os salários precisam ser gordos, tá? Ele sabe que os salários precisam ser capazes de consumir essa produção em massa. E aqui eu paro um pouquinho para vocês fazerem uma reflexão. Eu já vi muita gente falando do Fordismo, criticando o modelo Fordista, dizendo que os trabalhadores ganhavam mal. Isso é um mega de um erro assim, crasso. Né? O modelo Fordista, ele é o contrário, ele valorizava o salário do trabalhador, porque ele sabia que o trabalhador precisava consumir, né? Então era preciso engordar esses salários, tá? Então a era Fordista é uma era de bons salários. Ah, mas o trabalho era extremamente cansativo e brutalizante. Sim, é verdade. Era uma forma de trabalho que, inclusive, não valorizava a criatividade do trabalhador, mas o salário era bom.
né? Os salários eram realmente bem gordos, tá? É uma era que a classe operária, eu tinha um professor na universidade, na UF, que falava isso, a classe operária chegou ao paraíso. E é verdade, né? Os salários eram bem valorizados, tá? Alguns defendem também que a tese da jornada de 8 horas também tinha a ver com a questão do consumo, né? Que se você fosse para casa mais cedo, você teria também tempo de consumir. Tem alguma lógica isso, tá? Mas a jornada era muito mais uma questão ali da questão da rotina de trabalho muito dura, tá? Uma coisa interessante, né? Eu era criança, eu fui para os Estados Unidos em 1979, né, para a Disney, eu tinha 11 anos, e a gente estava indo de ônibus de Miami para Orlando. Era no final, o Fordismo estava morrendo, mas você ainda tinha muitas características do modelo Fordista nos Estados Unidos, e o motorista de ônibus, ele no meio do caminho, ele resolveu parar na casa dele, ele ia pegar alguma coisa na casa dele, entrou no condomínio da casa dele. A gente ficou impressionado, né? Uma molecada de classe média brasileira vendo um motorista de ônibus numa bela de uma casa, num bom condomínio. Ele tinha um Camaro amarelo na porta da casa dele, a gente ficou impressionado com isso. Isso eram os resquícios do período fordista, né? Os trabalhadores tinham bons salários, ganhavam bem, viviam em locais bons, né? A sociedade americana, ela conseguiu criar uma sociedade de consumo de massa mesmo, tá? Outra coisa importante também é a grande identidade entre os trabalhadores no chão da fábrica. Isso é muito importante, gente. Os trabalhadores, eles tinham rotinas muito parecidas, eles tinham processos de trabalho muito parecidos, eles tinham problemas muito parecidos, um cotidiano muito parecido. Então, isso acabou gerando uma grande identidade entre eles. Sem falar que as fábricas na segunda revolução industrial, a gente não pode ver, não pode esquecer, olha a data aqui do Fordismo. O Fordismo é filho legítimo da segunda revolução industrial, das condições tecnológicas e culturais, sociais da segunda revolução. Os trabalhadores, eles ficavam concentrados nas fábricas, né? As fábricas eram intensivas em mão de obra, então imagina ali milhares de trabalhadores enfrentando o mesmo cotidiano, enfrentando as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, os mesmos acidentes de trabalho, numa situação ali muito próxima. Então isso gerava uma identidade muito grande entre eles. E essa identidade entre a classe trabalhadora acabou, obviamente, fortalecendo os sindicatos. Acabou criando sindicatos extremamente fortes, tá? Então, é uma era onde o movimento sindical é muito forte. É claro que o Fordismo não é o único causador disso, tá? Os sindicatos se tornaram fortes em todas as sociedades desenvolvidas na época, né, industrializadas, mas o Fordismo, ele dava uma força extra a esse movimento sindical pelas suas próprias características, né? Trabalhadores concentrados no chão da fábrica, executando tarefas muito rotinizadas, né? Sendo negados da sua criatividade. Então, isso acabava fortalecendo muito o movimento sindical. Tá? E, por consequência, isso acabou gerando uma ampla legislação trabalhista. Tá? À medida que você tem um movimento sindical muito forte, você tem uma classe trabalhadora capaz de pressionar o empresariado e a classe política pela criação de uma ampla legislação trabalhista. Então, a legislação trabalhista se tornou extremamente grande, complexa, e tornando as relações entre os trabalhadores e os empregadores rígidas. Por isso que eu coloquei ali logo embaixo, rígidos contratos de trabalho. Então, você tem uma relação de trabalho muito rígida. Numa relação de trabalho, você tem duas partes, né? Você tem o capital, que é o empresário, e o trabalhador, é o trabalho. Famosa relação capital-trabalho. Ora, nessa relação capital-trabalho, você tem quem é que atuando ali nessa relação? O poder público, o Estado, através da lei. Né? Então, à medida que você tem uma ampla legislação trabalhista, você torna essa relação extremamente rígida. Tá? Então, é uma era que as leis trabalhistas são bastante numerosas e os contratos de trabalho são bastante rígidos. Tá?
Você pode fazer um paralelo aí com a legislação trabalhista brasileira? Um pouco. A nossa legislação trabalhista tem um pouco dessas características aí, tá? Mas não quer dizer que ela seja de origem fordista, nada disso, tá? Outra coisa importante, né? Como os salários eram articulados aos ganhos de produtividade e os sindicatos eram extremamente fortes, as negociações salariais eram coletivas. Então, isso é uma coisa interessante, porque isso fazia com que o número de faixas salariais fosse pequeno, você não tinha uma diferenciação salarial muito grande. Tá? Existiam, obviamente, diferenças salariais, mas elas não eram muito numerosas. Então, você tinha poucas faixas salariais e os salários sendo negociados coletivamente entre a classe trabalhadora e a classe empresarial. Tá? Então, é uma época de grandes movimentos sindicais. E por último, aqui na organização do trabalho fordista, é a questão da tomada de decisões. Isso é uma coisa bem interessante. Né? Como o Taylor defendia ali uma nítida divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, o processo administrativo era extremamente hierarquizado, tá? Uma hierarquia extremamente rígida e uma tomada de decisões verticalizada, ou seja, se o trabalhador encontrasse um erro na linha de produção, ele não tinha que tomar decisão nenhuma, ele tinha que fazer um relatório, pegar esse relatório e entregar para o chefe dele, o chefe ia entregar para o outro chefe, que ia entregar lá para a direção da direção da empresa ia se reunir, ia tomar uma decisão, essa decisão ia descendo até o trabalhador, e o trabalhador colocava em prática essa decisão. Se ela fosse errada, ela teria que voltar toda de novo para a administração da empresa. Então, o trabalhador não tinha nenhum poder de decisão no processo administrativo, tá? Por quê? Porque acreditava-se que o trabalhador não tinha capacidade de tomar uma decisão adequada. Tá? Ou seja, está se negando ali a criatividade, né, a inteligência no processo de trabalho, o trabalhador era transformado num complemento de máquina. Para mim, essa é uma das grandes críticas que o Chaplin faz naquele filme, tá? O Chaplin não quer só denunciar a opressão da classe trabalhadora, como muita gente fala. O Chaplin está querendo mostrar exatamente que o que a gente mais tem a oferecer nos processos de trabalho é a nossa criatividade, a nossa inteligência, nossa capacidade de mudar as coisas, de criar novas coisas, de aprender com os erros, né? E isso é negado no modelo fordista, tá bom? Então, é um processo extremamente hierarquizado, tá? Esse é um dos aspectos aí que mais tarde vai pesar na era fordista. Vamos lá. Vamos entrar aqui agora no processo de produção. Eu acho que vai dar tempo. Então, vamos falar um pouquinho da organização da produção fordista, tá? Então, para começar pelo básico aqui, né? Introdução da linha de produção em massa, tá? Mass Production, que é a criação do Ford mesmo, né? É uma coisa que o Ford inventa, à medida que ele começa a colocar os processos tayloristas da fábrica dele, ele coloca lá as unidades de produção linha a linha, integrando, né, essa linha de produção. Eu botei até aqui embaixo, mas enfim, você já tem ela aqui, ó, a intercambiabilidade entre as unidades de produção, né? As unidades de produção eram muito integradas mecanicamente, o Ford criou toda uma engenharia para integrar essas unidades de produção, tá? Bem interessante. Uma outra característica muito importante é a padronização do processo de produção. É por isso que você consegue reduzir dramaticamente o custo de produção. O Ford fabricava o modelo dele na cor preta, para você ter uma ideia, ele não fabricava em cor nenhuma diferente, só na cor preta. Então, por que ele padroniza? Por que ele busca essa padronização? Porque o Ford tem uma obsessão, que eu escrevi aí para vocês. O Ford tem uma obsessão pela redução dos custos. Se o Taylor tinha lá uma obsessão pelo aumento da produtividade, o Ford, através do aumento da produtividade, ele quer reduzir os custos. E para reduzir custo, padroniza-se, tá? Estandartiza-se. Né? Estandartização é um portuguesamento da palavra standard, né? Padrão. E aí eu quero ressaltar uma ideia muito importante para vocês, gente. O Fordismo, ele era baseado na rigidez. Vocês vão perceber que a rigidez, ela atravessa
todas as características do modelo fordista, tomada de decisão, a forma de produção, a forma de trabalho, tudo era muito rígido, tá? Então, você tinha uma linha de produção rígida, isso pode aparecer muito em prova para vocês isso, a linha de produção rígida, Fordismo. Falou em rigidez ali, em produção, é Fordismo, não tenha dúvida disso. Vocês estão percebendo que a gente está vivendo uma era completamente diferente, né? Exatamente oposta a essa era fordista. Isso aqui eu já falei, redução dos custos, né, obsessão pela redução dos custos, intercambialidade também. Aqui uma coisa que vocês já aprenderam, o Fordismo se baseava na verticalização, tá? Na verticalização da produção, ou seja, o Fordismo tinha uma organização vertical, ou seja, a empresa controlava todas as fases daquela cadeia produtiva, tá? Você tem uma ideia da obsessão do Ford? O Ford ele tinha obsessão até pelo controle da produção de látex, né? Que faria o pneu do automóvel. Uma coisa de maluco, né? Mas ele tinha essa obsessão, não é à toa que ele veio aqui, ele mandou seus funcionários, ele não, mas ele mandou os funcionários dele aqui para o Brasil, para a Amazônia, ali para o Vale do Tapajós, para assumir o controle de uma área imensa ali no norte do Pará, doada pelo governo do estado do Pará, para construir ali uma gigantesca produção de látex, que fracassou por completo. O Ford queria controlar todas as fases do processo produtivo, né? Ele tinha essa característica da segunda revolução, que era a verticalização, tá? Uma característica que eu não coloquei aqui, eu vou colocar agora para vocês, ó. O estoque, né? O Fordismo era baseado em grandes estoques, tá? Os estoques eram gigantescos. Por que os estoques eram gigantescos? Você não tinha o fluxo de informação que você tem hoje. Você não tinha a velocidade da informação que você tem hoje. Então, você tinha uma assimetria de informações muito grande. O mercado ele é marcado por assimetrias de informações. Os empresários não sabem exatamente o que vai acontecer no mercado, mas com o fluxo de informação que a gente tem hoje no planeta, a gente consegue diminuir essa assimetria. Nessa época, na segunda Revolução Industrial, os meios de comunicação ainda estavam começando a se desenvolver. Então você tinha muita assimetria. Como você tinha muita assimetria de informação, os empresários acabavam produzindo grandes estoques, né? Porque não sabia, ele não tinha noção do que ele ia vender. E não podia ficar sem a produção. Então ele acabava produzindo muito mais do que a capacidade dele de vender. Então os estoques eram sempre muito grandes. E isso é um problema, né? Porque você pode produzir demais, estoque é dinheiro capital imobilizado, você pode ter perda, né, no estoque. A era fordista, por incrível que pareça, olha que contradição, né? É uma época que busca de forma obsessiva a redução dos custos, mas ela tem sérios problemas com o estoque. Ela gasta muito dinheiro com o estoque, por conta dessa questão da assimetria de informação. O acesso à informação, o acesso às mudanças no mercado era muito difícil, era muito complicado, tá? Gente, em nenhum momento eu estou falando aqui para vocês que o Fordismo gerou a crise de 29, tá? Isso é uma loucura, isso não aconteceu. A crise de 29 não tem nada a ver com o modelo de produção fordista. Depois a gente vai abordar essa questão lá na frente, tá? Até porque o modelo fordista ele só se generaliza muito tempo depois. E por fim, aqui a gente tem um controle de qualidade na fase final da produção. Tá? Por quê? Por que esse controle de qualidade era feito no final da produção? Por uma razão muito simples. A sociedade de consumo nessa época ela era muito pouco organizada, era uma sociedade de consumo muito pouco politizada, do ponto de vista do seu papel como consumidora. Então, era uma sociedade de consumo que não pressionava, não conseguia pressionar o empresariado, não conseguia gerar pressão suficiente sobre o empresariado para que ele melhorasse a qualidade dos produtos. Tá? Não tinha essa organização da sociedade de consumo que a gente tem hoje. Não tinha esses meios de reclamação e de pressão que a gente tem hoje sobre o empresariado, sobre a melhoria da qualidade do produto dele, do serviço que ele presta. Né? Hoje você tem aí milhões de canais, uma pressão danada, uma legislação que ampara o consumidor. Nessa época não tinha nada disso. Então, não havia muita preocupação com a qualidade do produto.
Por isso que o Ford está lá fabricando lá o Ford T dele preto e não se importa se as pessoas querem outra cor. Tá? Ele está preocupado com a redução de custo, ele está preocupado em popularizar o automóvel dele, fazer com que esse automóvel seja tão barato que as pessoas tenham condições de comprar, que a sociedade americana, em grande escala, possa comprar esse automóvel que ele fabricou. Tá? Gente, estou vendo aqui pelo tempo que vai dar para a gente fechar o modelo fordista. Olha que beleza. Então, vamos ver aqui o último ponto, aqui, o último eixo de características, que é a organização do território. A gente não pode deixar isso para lá, porque isso é uma coisa importantíssima para a gente, a geografia, né? Então, a gente tem que falar de espaço aí. Primeiro, e essa parte, por incrível que pareça, para mim é mais fácil. Primeiro, o Fordismo é baseado na concentração espacial da produção de serviços, ou seja, as fábricas ficavam próximas uma das outras. Como você não tinha um sistema de informação e de transportes ali tão evoluído como a gente tem hoje, as empresas tinham que ficar próximas uma das outras ali para trocar produtos, peças, né? Era preciso ter uma concentração muito grande. E isso acabava gerando complexos, né? Acabava gerando gigantescas concentrações empresariais, como, por exemplo, o caso do Manufacturing Belt nos Estados Unidos, né? Mais tarde, você vai gerar outros complexos industriais fora dos Estados Unidos, como, por exemplo, na Europa, né? No Vale do Reno-Ruhr, que nasceu na Segunda Revolução, mas se intensifica ali no oeste alemão. Por exemplo, aqui no Brasil, na região do ABCD paulista, numa gigantesca concentração industrial também. Então, surgem os complexos industriais, tá? Inclusive o complexo do Manufacturing Belt, ele começa ali no Nordeste, mas ele vai se espalhando ali pelo sul dos Grandes Lagos, né? Virou uma gigantesca concentração industrial. Até hoje as marcas estão lá, boa parte dela ainda está funcionando. Outra característica interessante é a concentração operária, né? Você tem uma concentração muito grande de operários nas grandes cidades. Isso fortalecia o sindicalismo, como eu já falei para vocês. Tá? Isso também é uma coisa interessante, né? Quanto maior a concentração operária naquelas cidades e dentro das fábricas, mais forte era o sindicato. E isso fez com que você tivesse emergência, pelo menos nas nações mais industrializadas, e sobretudo nos Estados Unidos, as famosas metrópoles industriais. Eu não estou dizendo para vocês que o Fordismo criou as metrópoles industriais, mas ele intensificou. Tá? O que seriam metrópoles industriais? Metrópoles industriais seriam grandes cidades com muitas indústrias, mas a característica principal ali, a maior parte da classe trabalhadora, ela estava empregada na indústria, setor secundário. Então você tinha sociedades industriais, verdadeiras sociedades industriais, que não temos mais, tá? A gente está vivendo uma sociedade pós-industrial, em metrópoles pós-industriais atualmente. Mas nessa época não. Ali no início do século XX, nos anos 30, 40, 50, a gente vive em metrópoles industriais, onde a maior parte da classe trabalhadora trabalha no setor industrial diretamente, tá? E por último, a gente não pode esquecer que o Fordismo também foi marcado por grandes problemas ambientais. Novamente, não foi o Fordismo que criou esses problemas ambientais, é loucura pensar isso. Mas o modelo Fordista, ele, ao gerar complexos industriais, ele intensifica isso, né? Vamos lá dizer, ele complexifica isso. Ele torna isso mais intenso, tá? Porque você está gerando grandes concentrações ali, então você está concentrando poluição, você está concentrando problemas ambientais. Então você começa a ter ali a emergência de áreas assim extremamente degradadas, né? E repetindo, não ele que inventou isso, mas ele acaba intensificando esse processo, tá bom? Então a gente vai parar por aqui, tá? A gente vai encerrar essa parte agora aqui do Fordismo. Lembrar, gente, que o Fordismo ele nasce no início do século XX, tá? Lá em 1913, final de 13 para início de 14, o Taylorismo um pouquinho antes. E outra coisa importante, o Taylorismo ele praticamente não existiu sozinho, né? O Taylorismo ele existiu junto com o Fordismo, por isso que o pessoal vai falar, você vai ver isso muito em livros acadêmicos, livros didáticos, o cara falando em Taylorismo e Fordismo, tá? Ou seja, está sempre vinculando. Mas nas provas, eu tenho visto isso em algumas provas, como na UERJ, eles têm separado. Então a gente tem que saber que o Fordismo e o Taylorismo eles existiram juntos, mas eles podem ser entendidos separados do ponto de vista ali conceitual, tá? E outra coisa importante,
vocês vão perceber na próxima aula que o Fordismo ele só vai se tornar um modelo mesmo para a economia norte-americana e mais tarde para a economia mundial nos anos 40, tá? Você vê, tem um gap de tempo interessante aí. Eu vou voltar a esse tema lá na frente, lá na próxima aula. Entre 1914 e a década de 40, você tem um gap de tempo significativo. Ou seja, se o modelo fordista era assim, um modelo tão eficiente do ponto de vista da redução de custo, né, criou uma sociedade de consumo em massa, valorizou o salário dos trabalhadores, por que ele demorou tanto tempo para ele se tornar um modelo generalizado pela sociedade americana, não é verdade? Então a gente tem que responder essa questão, tá? É interessante isso aí, os modelos eles surgem, mas eles têm um gap ali até eles se ajustarem àquela sociedade, até eles conseguirem se estabelecer, tá? E outra coisa importante, gente, que isso aí a gente não pode esquecer, modelos produtivos, eles são fruto das sociedades onde eles nascem. Se o Fordismo e o Taylorismo nasceram na segunda Revolução Industrial, é porque o ambiente tecnológico permitiu isso. É porque o ambiente societário permitiu isso. É porque o ambiente cultural societário permitiu isso. Ou seja, esses modelos eles são fruto dessas sociedades, tá? E uma coisa interessante para vocês irem pensando: se esses modelos entram em crise, todo mundo sabe que o Fordismo e o Taylorismo entrou em crise e colapso mais tarde, eles entram em colapso e crise por quê? Porque aquelas condições societárias elas não estão mais presentes. Tá? Então, à medida que as sociedades mudam, você também tem mudanças nas formas de produção dos modelos produtivos. Tá? Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês, tá, hoje. A gente vai aqui agora encerrando. Espero que tenham gostado da aula. E eu já deixei uma série de listas de exercícios para vocês sobre esse assunto. Vão estudando. E na próxima aula a gente volta a esse assunto e vamos avançar aí para a crise do modelo fordista, tá bom? Então, deixa eu encerrar essa gravação. Próxima aula a gente continua. Abraço, fique em casa.